tosse, espirro, coriza, febre alta, dor muscular e de cabeça. Você possivelmente já teve estes sintomas. Nós estamos falando da gripe, um vírus comum e que pode ser transmitido pela fala e por contato das mãos através de pequenas partículas invisíveis a olho nu. Você se vacina? Sim, eu me vacino para prevenir que eu pegue alguma doença no futuro, para manter a minha saúde mais estável. Me vacino, E qual a importância da vacina para você? Eu acho bem importante para a pessoa se manter imune, principalmente no inverno, né? Sim, a gente sempre tenta deixar a vacina em dia para manter a saúde e para se prevenir das doenças. Eu acho que é importante justamente para que a gente não evolua na doença, né? Então todo ano eu faço a vacinação e vacino a minha família também, tanto meu marido quanto a minha filha. Você se vacina? Não, Por que você não se vacina? eu não vejo motivo, eu sei que não, eu vejo que tem bastante gripe no mundo, mas eu não tenho motivo para me vacinar. E a sua caderneta de vacinação está em dia? Para a gente saber um pouco mais sobre as temidas doenças infecciosas e parasitárias, a nossa conversa hoje é com o professor Caio Córdoba, do Departamento de Ciências Farmacêuticas da FURB. Professor, sua caderneta de vacinação está em dia? Claro, com certeza. As vacinas são super importantes não só para a saúde individual das pessoas, mas também para a saúde coletiva, né? Para todos os demais que nos cercam, né? Então é essencial para cada um de nós que busque sempre atender o calendário, pelo menos das vacinas obrigatórias, né? E aquelas vacinas também que são indicadas para alguns grupos específicos, como por exemplo a vacina para o HPV, a vacina para a gripe, por exemplo, né? Então, não só pensando na saúde do indivíduo, se a gente não estiver protegido, a gente acaba se tornando um repositório de algum micro-organismo e pode acabar transmitindo para outras pessoas ao nosso redor, uma mulher grávida ao nosso lado, por exemplo, né? E servindo de complicador para a vida de muita gente. Porque essa, professora, é uma guerra que não tem fim, é uma guerra que a gente não vai vencer, né? A guerra contra os micro-organismos está fadada ao fracasso, Exatamente. né? O ser humano não vai ganhar deles nunca, né? Exatamente, não é uma guerra que se pode vencer, né? A gente tenta combater as doenças infecciosas no sentido de quando elas nos agridem demais, a gente tenta controlá-las com algum antimicrobiano, um antibiótico, por exemplo, ou um antiviral, né? Mas no sentido populacional, né? No sentido da sobrevivência da humanidade, ela não é uma guerra que pode ser vencida, né? Os micro-organismos, eles estão aqui há milhões de anos antes da humanidade existir. Se a humanidade um dia não existir, os micro-organismos vão continuar existindo no planeta, né? Até lembro de um acontecimento que ficou bem famoso logo quando a penicilina foi inventada ou criada e começou, né, a ser comercializada e utilizada, né, na época da Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Um professor de infectologia bastante famoso, ele escreveu um artigo dizendo que agora nós podemos escrever o último livro, o último capítulo dos livros de infectologia, porque nós ganhamos a guerra contra as bactérias, né? Então ele imaginou no futuro, né? Como descobrimos o antibiótico, a guerra está vencida. Mas não foi o que aconteceu. Não, na verdade a gente agora tem superbactérias atuando, Exato, né? Resistentes à maioria dos antibióticos. Professor, isso também porque durante algum período aí da nossa existência como sociedade, a automedicação foi uma coisa muito frequente, a gente pode dizer que sim? Sim, isso é um fato que agravou a resistência, né, das bactérias aos antibióticos, mas também tem um fato interessante, na verdade, os genes que as bactérias têm, que lhes conferem a resistência, que fazem com que elas sejam resistentes aos antibióticos, eles já existiam, na verdade. Muitos deles já existiam, por quê? Muitos dos nossos antibióticos são derivados de produtos naturais, por exemplo, de plantas e principalmente de fungos, né? Então os fungos sempre estiveram por aqui na terra, né? No meio da terra, ao redor das plantas, e as bactérias também tinham que se defender desses fungos e de secreções das próprias plantas se defendendo desses organismos invasores, né? Então, ao longo dos milhões de anos de evolução, as próprias bactérias foram desenvolvendo esses mecanismos de resistência, e os antibióticos que a gente usa hoje como medicamento não são diferentes dos antimicrobianos que a própria natureza produz para entrar em equilíbrio. Professor, a gente é, querendo ou não, né, somos um país subdesenvolvido, né? E temos visto aí algumas doenças retornando para o nosso cenário, né? A falta de saneamento é crucial nesse sentido? Sim, certamente. É isso que nos distingue, né,
de um país desenvolvido, e isso acaba afetando as doenças infecciosas também nesse sentido, principalmente aquelas doenças que a gente chama de transmissão fecal oral, né, transmissão pelas fezes, porque muito do nosso esgoto acaba não sendo tratado, né, e a gente vai ter então material contaminado com esses micro-organismos nesse esgoto, que às vezes acaba sendo utilizado para irrigar uma plantação de alface aqui na periferia da cidade, né? De brócoli, por exemplo, né? Então, as doenças continuam se perpetuando, se transmitindo, principalmente essas, né, que a gente chama de parasitoses intestinais. Elas, no mundo desenvolvido, praticamente não existem mais, né? Até existem infecções por parasitas, mas infecções muito peculiares, como no sistema nervoso central, algumas coisas bem particulares, não essas parasitoses que a gente tem em países como o Brasil e outros do terceiro mundo. Bom, para me preparar para essa entrevista, eu consultei o Sistema Nacional de Informações Sanitárias, né? E de fato, infelizmente, nem metade do nosso esgoto tem tratamento, né? Isso nos coloca numa situação de desvantagem em relação aos micro-organismos, né, professor? Exatamente. Eu até lembrei de um aspecto que às vezes não se comenta muito, por exemplo, a água de poços artesianos como do aquífero Guarani, por exemplo, no oeste do estado de Santa Catarina, é contaminada por material fecal da criação de porcos, né, e galinhas. Então a gente inclusive corre o risco de se infectar com micro-organismos que podem pular a barreira das espécies, né? E isso acontece frequentemente na sua evolução. E esses animais às vezes são tratados também com antibióticos que não estão nem disponíveis ainda para os humanos. Então as bactérias já vão se tornando resistentes a antibióticos de última geração, que a gente ainda nem tem autorização para usar com seres humanos. Professor, e tem sempre, né, aquela teoria da conspiração de que as indústrias farmacêuticas de fato colaboram pela doença e não né, colaboram mais para a doença do que para a saúde, né? A tua opinião como farmacêutico, qual é em relação a esse aspecto? Sim, alguns podem fazer essa leitura, né, de que é uma conspiração premeditada, né? Mas na verdade é uma consequência do sistema, né, de produção de medicamento e de saúde que a gente observa no mundo ocidental em particular, né? Por exemplo, produzir qualquer medicamento é muito caro, né? Envolve muitos anos de pesquisa. Um antibiótico, por exemplo, para ele ser lançado, ele demora mais ou menos 10 anos desde o início da pesquisa, que muitas vezes começa até nas universidades, como a gente faz aqui na FURB, por exemplo, né? E o antibiótico é um medicamento que vai ser usado por muito pouco tempo. É importantíssimo, é essencial, às vezes a vida da pessoa vai depender disso, mas ela vai usar por 1 semana, 2 semanas. Para a indústria não é rentável. O investimento que isso acarreta, então ela acaba optando por medicamentos que vão ser de uso crônico. Né? Para as doenças crônicas, frequentemente as doenças não transmissíveis, né? Então, hipertensão, diabetes mellitus, os problemas relacionados a colesterol também, as doenças que mais matam, na verdade, mais prevalentes, né? Mas que a pessoa vai ter que tomar porque não tem cura, na verdade. De alguma maneira fidelizam o cliente. Exatamente, né? A Brenda fez mais uma reportagem e conversou com a Vigilância Epidemiológica de Blumenau para saber como é que está a situação da nossa população em relação às vacinas. Vamos acompanhar. A gripe pode evoluir e até levar à morte. De acordo com um boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde, até junho foram registradas 374 mortes. Já em Blumenau, foram registrados 17 casos de gripe e 3 mortes. Para a prevenção, são distribuídas vacinas em toda a rede pública do país. Até julho, mais de 90% da população foi vacinada. Só no Sul, foram 88,6%. Em Blumenau, foram 109 mil doses de vacinas aplicadas. É muito importante a vacina, porque a vacina é o meio mais eficaz de evitar as doenças, né? Através da vacina a gente já conseguiu diminuir muito o número de certas doenças. É muito importante que as pessoas se vacinem. Existem muitas doenças causadas por vírus, como a AIDS, a dengue, a catapora, a cachumba e a hepatite A. Mas tem uma em especial que tem preocupado os especialistas. Atualmente o que vem nos preocupando mais é a questão do sarampo, né? A doença que voltou para o Brasil através dos estados do norte e que já tem alguns casos no Rio Grande do Sul também. Então, seria muito importante que as pessoas se vacinassem para se prevenir contra essa doença. Professor, e essa questão do sarampo, então, que em tese o Brasil já tinha dominado, a gente aí sofre uma pressão externa, ele pode voltar a ameaçar a nossa população de alguma maneira? Como lidar com essa situação? Exato. Eu penso que o mais importante e que a gente vê
faltando em muitas outras doenças infecciosas é um investimento por parte do governo em conscientização mesmo, não é? Televisão, propagandas, como a gente via há muito tempo com o HIV, por exemplo, né? Toda hora tinha alguma propaganda falando sobre o HIV, fomentando as pessoas a usarem camisinha, usarem preservativo, né? E se isso não aparece, e principalmente como doenças como o sarampo, que a doença meio que some, né? Desaparece, as pessoas pensam, isso não existe acabou, mais, erradicou. Então não se preocupa mais, e aí se relaxam também na vacinação, e aí acontece isso também. Outro exemplo é a poliomielite também. Tá? A poliomielite é uma preocupação muito grave, a Organização Mundial de Saúde também está atenta ao ressurgimento de casos de poliomielite, porque como é uma doença que praticamente também foi erradicada na maior parte do planeta, né? Restaram alguns focos que começaram a recrudescer e se acontecer, por exemplo, um surto de poliomielite, por exemplo, né? Porque as pessoas relaxaram e acabaram não se vacinando, não tem mais vacina suficiente para atender a população inteira, né, para controlar um surto de poliomielite, por exemplo. Essa é uma curiosidade também, professor. Os profissionais de saúde estão preparados para uma situação de emergência? A gente não viu nenhuma acontecendo no Brasil ainda, a gente vê isso em países com ainda menos desenvolvimento que o nosso, né? Mas se acontecer algum surto de algum vírus ou uma superbactéria, como os nossos profissionais de saúde vão atuar? Sim, em termos de competência profissional, eu diria que o Brasil é um país bastante tranquilo a esse respeito. Os nossos profissionais são super atualizados, né? A gente tem digamos, a infraestrutura disponível para eventualmente incorporar qualquer tecnologia que seja necessária em relação ao diagnóstico, tratamento, ou mesmo, por exemplo, criando um andar inteiro de isolamento para uma doença infecciosa, né? Inclusive, acontece, nesses casos eventuais, né? Acontece até colaborações entre países, por exemplo. Os Estados Unidos, por exemplo, com o CDC, né? Um Centro de Controle de Doenças Infecciosas, ele vai para vários lugares do mundo inteiro. Esteve na África mais ou menos recentemente, talvez muitos devem lembrar dos surtos do vírus Ebola que houveram na África, né? E eles montaram verdadeiros hospitais de contenção no campo e conseguiram controlar os casos. Os pacientes mais graves levaram para os Estados Unidos, nos hospitais de primeira linha deles, em áreas de isolamento. Então também de colaboração, né? Então, em casos de emergência, recursos se deslocam, mobilizam, né? Se mobiliza de uma área que não é um tanto prioritária naquele momento e investe para atender aquela emergência. Professor, e o Instituto está oferecendo um curso, uma especialização em doenças infecciosas e parasitárias. Quais são as informações, os conhecimentos que essa formação atualiza para os profissionais de saúde? Esse curso é bastante interessante porque ele dá uma abordagem bastante geral das doenças infecciosas, no sentido de tudo que é necessário para combatê-las em todos os profissionais que estão envolvidos, né? Então envolve tanto o diagnóstico clínico no primeiro momento por parte do médico, mas depois o diagnóstico laboratorial, né? A identificação da resistência aos antimicrobianos disponíveis, o tratamento, a farmacoterapêutica dessas doenças disponíveis, o acompanhamento, né, da evolução dessas pessoas para verificar se realmente a doença está sendo debelada ou não. Então é um curso que é voltado tanto para farmacêuticos quanto para médicos, para enfermeiros, dentistas, veterinários. A gente tem uma série de doenças também que tem uma interface, né, com esse mundo animal e pets, né, e às vezes não tão pets, mas um animal meio abandonado na rua que pode acabar passando uma doença infecciosa para a gente, né? Então esse curso tem uma abordagem muito multiprofissional e muito rico, eu creio, a esse respeito, né? E na verdade essencial, né, para que a gente possa, se não vencer a guerra, mas pelo menos fortalecer as nossas defesas, né? É que haja de fato uma abordagem multiprofissional envolvida no combate a essas doenças, né? Exatamente. Professor, nós como cidadãos comuns, né, o que precisamos saber e fazer para contribuir, para dar a nossa contribuição aí, fazer a nossa parte? Eu acho que o primeiro aspecto é sempre realmente confiar nas orientações dos órgãos oficiais de saúde, né? Então, Anvisa, Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde. Então, quando a gente encontra recomendações assim, é importante se vacinar para tal coisa, né? Tem um calendário de vacina para essas e essas vacinas, realmente que a gente adira, né? A esses programas de cuidar da saúde, para evitar que realmente as doenças se espalhem na população porque 1 ou 2 ou 3 não se vacinaram, por exemplo, né? Segundo lugar, regras básicas de higiene, né? Por exemplo, uma coisa que me chama muita atenção é no Oriente, principalmente no Japão, e na China também, muito no Japão, quando uma pessoa está resfriada, né, ela bota máscara quando sai na rua. Não é para ela não ficar doente, é porque ela sabe que ela está doente e ela não quer, quando ela espirrar,
espirrar em cima de alguém, né? Então, um pouco de bom senso e cuidados, né? Quando a gente eventualmente estiver infectado por algum micro-organismo, né? E para a gente se prevenir, lavar bastante as mãos quando chega em casa, quando chega no trabalho, sai do trabalho, principalmente para quem é profissional da saúde, né? E realmente, como eu falei, prestar atenção nesses cuidados oficiais e tomar cuidado com boatos e fake news e coisas que a gente vê pela internet, que vacina causa isso, vacina causa doença, vacina faz mal. É tomar muito cuidado com essas coisas, porque tem muita gente que vive disso, vive de fazer terror, né? De botar a população em terror. São como terroristas mesmo, né? E às vezes acabam, pelo menos por um tempo, conseguindo, né? Prejudicando a saúde de todos, né? Todo mundo. Professor, muito obrigada pela entrevista. O Preciso Saber volta na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.